Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a utilizar o microscópio óptico da marca Leica, modelo ICC50W. Vamos começar aqui basicamente pelas partes do microscópio. A gente tem as objetivas aqui, tá? Você faz, antes de começar qualquer ensaio, um ajuste, né, entre a distância ocular dos seus olhos, tá bom? Eu não vou mexer aqui porque eu vou acabar mexendo com uma mão só, não vai dar certo. Mas esse sistema abre e fecha numa quantidade de graus aí específica para a sua distância ocular. E ele também faz este movimento aqui de um lado para o outro, certo? Segundo passo, pessoal, vocês podem ligar o microscópio, tá? Vocês vão ligar primeiro o microscópio neste botão e depois ligar a câmera neste botão aqui, tá? Assim que você ligar a câmera, ela tá ligada ao computador pelo sistema USB. Essa luz aqui vai ficar verde, essa luz aqui vai ficar vermelha até o momento que ela estiver verde, e a partir do momento que ela estiver verde, o seu microscópio tá pronto para o uso. Falando sobre esses botões também, nós temos esse botão de Wi-Fi. Você pode fazer uma conexão remota, né, com o microscópio a partir do aplicativo do microscópio que você tem que baixar, certo? E também é possível utilizar cartão USB diretamente no microscópio. Entretanto, essa opção ela não vai estar disponível nesse microscópio do Instituto Federal, justamente para a gente evitar uma possível contaminação por vírus dentro da placa do microscópio, tá? Então, todas as extrações de imagem, elas vão ser feitas através de um sistema USB no computador ou da nuvem, já que dessa forma o software já está protegido no computador e o HD, né, seja qual for, né, o mecanismo de processamento do microscópio, então vai ficar seguro pelo não inserimento de SD cards externos, tá? E o terceiro botão é um botão para colocar o computador, né, no caso o microscópio em rede, né, então você pode ter um acesso remoto de outro lugar, né, através dessa conexão em rede. Para você alterar esse tipo de configuração, não precisa nem apertar, tá? Ele é sensível ao toque superficial. Está vendo que agora ele está processando essa ação que eu solicitei, que é uma ação de conexão via wireless. E já tá pronta. O mesmo vai acontecer se eu clicar nos outros dois, não é necessário. Vou voltar aqui para nossa conexão via USB, como você pode ver, conectado lá no computador. A fonte do computador, ela é uma fonte ligada a fonte do microscópio de energia é uma fonte ligada no computador, tá? Então ele não tem cabeamento direto para a fonte, ele necessita do computador para fazer a energia, para se energizar. Beleza, pessoal? Vamos aqui nesses botões de baixo. Como eu falei, esse botão liga o microscópio. Esse botão aqui é sobre intensidade de luminosidade, tá? Da sua amostra. E esses quatro botões aqui, essas quatro luzes mostram que temos 4 LEDs ligados, né? E a gente pode desligar 3 deles com esse simples botão. Então, para um ajuste rápido de luminosidade. Você acha que está muito claro, você já pode diminuir aqui direto, apagando 4 LEDs, ou senão você pode usar este controle de luminosidade. Beleza? A gente tem um botão de obturador, né? Neste caso aqui, obturador sempre aberto, também para um controle de luminosidade. Temos 2 placas, né? 2 lentes de polarização. As 2 lentes, elas têm que estar bem encaixadas, certo? Esta lente aqui eu costumo deixar próxima dos 45 graus.
Mas se a luminosidade também não estiver boa, polarização de luz não estiver boa, você pode melhorar aqui, tá bom? Mesma coisa, sempre encaixado. No caso, isso aqui eu só tô mostrando, não é necessário mexer. Quando você chegar aqui para utilizar o microscópio, já vai estar tudo ok. Esse pino aqui é um pino de controle de luminosidade também. Se você puxar ele, a luz não passa, certo? Aqui embaixo nós temos a base. No caso aqui, as lentes, né? A base aqui a gente pode mexer ela tanto no eixo X quanto no eixo Y, através do charriot. Nós temos aqui o ajuste fino, o ajuste grosso, por assim dizer. Temos essa barra, como é que eu posso chamar isso? Esse componente aqui, né, que chama Fox Stop. Ele é uma trava, né? Então, você ajusta onde você quer que a amostra pare de girar. E aí, ela não vai mais passar. Tá vendo? Travou. Do lugar que você ajustou para ser o limite. Tá bom? Deixa o outro lado aqui. Nós temos a mesma coisa. Entretanto, aqui nós temos o torque, ajuste de torque. Que é? O quão difícil é movimentar a base no ajuste grosso, certo? Se você quer que isso aqui gire bem facilmente, como ajuste fino, você diminui o torque. Se você quer que isso aqui gire mais dificultosamente, você aumenta o torque. Para que isso serve? Isso serve para a própria base, com seu peso, ela não vir cedendo e você perder o foco conforme você tá subtraindo, né, as imagens no seu software, por exemplo. Então, o próprio peso da base, se o torque estiver muito fraco, ela vai cedendo e você vai perdendo o foco da sua imagem, tá bom? Isso aqui também não é necessário mexer, já está ajustado, tá? Assim como isso e isso, certo? E isso aqui, certo, pessoal? Pessoal, então antes de começar a utilização, é importante dar uma calibrada aqui na lente ocular, tá? Principalmente se a análise for feita por um longo período de tempo, observando literalmente no microscópio. Como esse microscópio ele tá acoplado numa câmera, então não é necessário, no caso, fazer esse ajuste, já que a observação da imagem vai ser através do computador, tá bom? Mas é sempre importante saber que quando se trabalha muito tempo observando o microscópio literalmente pela objetiva, é importante fazer essa calibração para que seu olho, né, não sofra aí com uma falta de calibração, no caso, e pode deixar aí sequelas como desvio, né, de graus entre um olho e outro. Bom, o que se sabe nenhum olho é igual ao outro, então sempre se tem uma variação entre um olho e o outro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse zero da marcação e alinhar ele nessa bolinha. Vou precisar soltar aqui o celular, só um minuto. Pronto, como você pode ver, eu alinhei esses dois risquinhos, certo? Nas duas lentes, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar pela ocular com um dos olhos. Eu vou olhar com o meu olho esquerdo e vou focar no ajuste grosso, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou fechar o meu olho esquerdo, vou abrir o direito e se ficar embaçado, eu corrijo aqui, no meu olho que tá aberto, o esquerdo, ok? Pronto, pessoal, eu já fiz o ajuste para minha visão, tá? Para minha visão,
eu não precisei alterar, né? Então, ainda ficou bem próximo da marca, da marcação, né? Desalinhei um pouquinho aqui da minha lente do meu olho da direita. Beleza, pessoal? Certo, então o microscópio já tá pronto pro uso. Vamos aqui no software. Bom, o que é importante aqui é, primeiro, todas as suas imagens, vocês vão salvar dentro dessa pasta usuários, tá bom? Não vai ser permitido salvar em outro lugar, para que não fique bagunçado. Certo? Eu abri uma pasta aqui com o meu nome, então você abre uma pasta dentro da pasta usuários e aqui que vocês vão salvar todas as imagens que vocês fizerem, ok? Vou abrir aqui o software, é só apertar sim. Ele demora aí uns 2 minutos para abrir e carregar, tá? Não tenha pressa, é o tempo que leva mesmo. Beleza, pessoal, abri aqui o software, a imagem que está no microscópio, ela já apareceu para mim. Tá vendo que já tá um pouquinho desfocado? Isso pode acontecer por 2 problemas. Primeiro eu foquei usando o meu óculos, né? Então, talvez dê essa diferença. Ou se não, é porque o nosso torque ele tá muito baixo e a base já cedeu um pouco. Então, eu vou focar novamente, utilizando aqui o ajuste fino. E olhando para a tela do computador, certo? Bom, o mais importante é um microscópio óptico não confocal, tá? Então, é muito importante que a sua amostra ela esteja numa base totalmente horizontal. No caso, a minha amostra não está, tá vendo? Por conta disso, é óbvio que em algumas partes eu vou ter uma imagem bem focada, em outras uma imagem embaçada, já que elas não estão num plano alinhado, tá? Vocês resolvem isso muito facilmente colocando essa amostra numa base, pode ser uma lâmina, né, uma lâmina para análise biológica, coloca uma massinha, né, no caso uma massa parecida com Durepox, mas que não endureça, e depois pressiona sobre uma base plana, de maneira com que a sua amostra fique totalmente na horizontal, tá? Paralela, né? Que a superfície da amostra fique paralela com a base horizontal aí, deixando uma imagem focada por completo na superfície. Tá bom, pessoal? Bom, tô sem a lâmina, tô sem a massinha, então vou analisar essa amostra desse jeito mesmo, tá bom? Bom, o que eu gosto de fazer primeiro? Suponhamos que seja a minha primeira análise do dia, tá? Então, eu gosto de fazer um ajuste de balanceamento branco. Como que eu faço isso? Eu faço isso uma vez por dia, tá? Coloco uma imagem branca, venho aqui em Aquare, tá? E clico neste botão, Automatic White Balance on Whole Image. Eu clico, ele vai pensar, vai fazer o balanceamento de branco, e assim que essa luz apagar, ele já fez o balanceamento. Essa calibração, ela pode ser feita uma vez por dia, tá? Não é necessário fazer uma vez por imagem, tudo bem? Pronto, feita essa calibração, o microscópio já tá pronto para obter imagens
da sua amostra. Com relação aqui ao que pode ser feito, existe várias opções, né? Não vou aqui falar sobre todas elas, mesmo porque eu ainda tô aprendendo um pouco mais sobre o microscópio, mas o básico é setup. Não mexa no setup, aqui tá o banco de dados para calibração dos instrumentos do seu microscópio com o software, tá? Já está tudo calibrado, então não mexam na parte setup. A query é aqui que vocês vão subtrair a imagem de vocês. O que é importante aqui é que este botão que tá na cor marrom esteja sempre clicado, esteja sempre na cor marrom, tá? Aqui é a imagem da câmera e aqui no mic você tem a variação das lentes, certo? Das objetivas, tá bom? O que é importante? Estar clicado o número da objetiva que você quer no momento que você está usando a objetiva. Então, ali eu estou usando 5 vezes, clicado aqui 5 vezes, tá bom? Vamos voltar lá para a câmera, vou colocar aqui a minha amostra novamente. Isso aqui é um aço inox, é um aço 316L, que foi corroído. Então, ele tem alguns pitches de corrosão que a gente pode verificar aqui na nossa imagem. Tá vendo? Como tá um pouquinho torto, essa imagem aqui, tá, essa planície aqui tá desfocada, mas aqui é possível ver os pitches de corrosão na amostra. Como que eu capturo essa imagem, pessoal? Venho aqui em Acquire, clico, 5 vezes é a lente que eu tô usando, tá certinho. Se eu tivesse usando 10, é muito importante colocar 10 ou qualquer outra objetiva, porque o microscópio ele tem que se comunicar corretamente com o software, tá bom? Se tiver certo a objetiva, Acquire, ele vai te mandar para a parte de salvar. Você vai achar a sua pasta aqui dentro de usuários, colocar teste 2, salvar. Pronto, a minha imagem já está salva dentro da pasta usuários Paula Lima. Beleza, pessoal? No mais é isso, tá vendo? Ele foi aqui para browse, né? Volto para Acquire. Vou fazer aqui uma mudança de lentes só para vocês verem, né? A mudança da lente é manual, certo? Vou vir aqui, vou acertar no ajuste fino. Venho em mic, mudo. Desculpa, eu primeiro mudo, depois faço o ajuste fino, tá? Como o pitch, ele é profundo, tá vendo? Eu tô focando no fim do pitch, agora eu tô subindo pra superfície, tá bom? Se fosse um confocal, a gente conseguiria ver a profundidade desse pitch, mas esse microscópio não permite, certo? Vamos aumentar? Vamos pra 20. Lembrando, primeiro muda no... Mexer aqui no Charriot para vir um pouquinho pro lado. Lá tá nosso pitch de corrosão. Venho no ajuste fino aqui. Acabei mexendo no Charriot sem querer. Venho no... Aí a gente consegue ver desde lá da profundidade do pitch até a superfície. Tá vendo, ó? Tá bem desfocado por conta da base de não estar plana, tá? Então isso é bem importante para você obter imagens melhores, tá bom? Aqui, ó, eu já tô vendo que a minha próxima lente está
quase encostando na amostra, é bom ficar bem ligado. Vou vir aqui em 50 vezes, trocar, levar aqui meu pitch um pouco mais para a esquerda, a título de curiosidade, porque já não é mais possível enxergar perfeitamente por conta da falta de plenitude e por ser um microscópio óptico. Vou colocar aqui só a base. Ó, tá vendo? Ele não tá plano, então eu só tô vendo um feixe por vez. Mas só para título de entendimento, tá bom? Se você tiver uma coisa plana, vai dar super certo. Vamos ver aqui se eu conseguir ainda verificar com o meu aumento de 100. Tá bem escuro. Vou vir aqui aumentar um pouquinho. Vamos ver se melhora a minha imagem. Aí, ó. Aumentou, mas como eu te falei, como se trata de uma superfície de aço, não tem muita coisa para se ver. E para piorar, a minha amostra não tá plana. Mas a título de curiosidade é isso aí. Beleza, pessoal? Volta aqui para a câmera. Se eu quiser pegar mais uma foto, aquire. Caso contrário, é isso, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é: quando você iniciar o seu ensaio, que você abrir o software, se a tua imagem que você já focou ali com os olhos não aparecer diretamente, ficar tudo cinza, você dá um clique aqui nesse botão que ele vai dar um reset na câmera, e assim que você fizer isso é para a imagem aparecer. Se a imagem não apareceu, fecha o software, faz o reiniciamento dele, e se não aparecer, aí deve ter alguma coisa errada, você fala com o técnico do local, tá bom? Pessoal, esse foi o primeiro vídeo de aquisição de imagem, tá bom? Os próximos vídeos eu vou falando sobre outras ferramentas do software, tá bom? Que vão ajudar vocês no projeto que vocês estiverem fazendo, tá bom? Obrigada, até mais!